Tá, diagnosticar já é complexo. E depois que você tem o diagnóstico, respeitar o diagnóstico em várias instâncias. A gente que trabalha com educação, a gente vê que muitos lugares, que infelizmente a gente dá aula, e lugares que estão falando da iniciativa privada, colégios caros, particulares, passam por cima de inclusão, né, de ter um PEI, de pensar basicamente isso. E na nossa realidade, o TEA e o TDAH são os que mais têm aparecido, né, nas escolas recentemente. Então, a minha primeira pergunta é saber se no seu cotidiano de atendimentos, se também de fato são, né, os diagnósticos mais recorrentes, o que você mais tem trabalhado. Assim, até uma coisa interessante, assim, como atendo adolescentes e adultos, eu atendo muito professor. Muito professor. Tenho assim, até porque o professor me indica para o outro, que me indica para o outro, que me indica para o outro. Quando eu vejo, eu tenho assim, eu tenho muita experiência na educação via indireta, né? Tanto do aluno quanto do profissional que está dando aula para ele. E está tendo assim uma explosão, porque estão chegando para a escola crianças né, pré-adolescentes e adolescentes também com diagnóstico, ou seja, como vocês falam, não tem sem laudo. Sem laudo. Sem laudo. Né? Pessoal, minhas professoras, minhas pacientes falam assim, não, chegou uma criança sem laudo. Como a gente vai trabalhar com essa criança se a gente não tem, nem sabe direito o que ela tem? Não está laudado. O próprio profissional de educação já começa a utilizar termos para poder descrever a situação, né? E aí, por quê? Porque essa criança, ou o pai não tem interesse de levar para fazer um diagnóstico, ou simplesmente não tem onde fazer um diagnóstico. Ou também não aceita, né? Entendeu? Mas assim, nessa parte de educação, vou te falar que está melhor que em muitas escolas particulares. Porque há eu vejo pelo menos uma tentativa de colocar, de ter mediador, etc. Não é todas as escolas públicas, né? Eu escuto de algum, por exemplo, volta e meia escutar, se eu conseguir uma vaga na escola fulano de tal, porque lá tem mediador, assim, que é caro, né? Porque não tem, assim, como se diz, apesar de ser uma coisa que deveria ser obrigatório ter, não tem, tanto que tem muitos pacientes meus que os pais pagam os mediadores para poder acompanhar seus filhos com espectro ou com TDAH. TDAH nem tanto, o espectro que é uma grande necessidade mesmo, indicação e necessidade, né? Então, assim, é bem complicado. Então, assim, eu vejo muita dificuldade, sim. Eu mesma tive dificuldade, porque minha filha também está dentro do espectro, né? E a Valesca super me ajudou nessa época e ela falava assim, essa escola não tem PEI. Cadê o PEI? Cadê o PEI? Cadê o PEI? Né? Então, assim, eu ficava assim, até eu que sou da área, eu ficava rendida sem saber direito para onde ir. Porque assim, eu sou da parte do diagnóstico e tratamento, que acontece depois, eu vou encaminhando, né? Mas é complicado, então, porque assim, não tem. Primeiro que as pessoas, assim, aí a gente tem outros transtornos que estão acontecendo nos jovens, né? Que a gente está falando de dois grupos muito específicos. Mas a gente não está falando, por exemplo, desse grupo enorme de jovens com depressão, ansiedade, os quadros de automutilação, tentativa de suicídio. Se eu vou colocar aqui, assim, isso é independente se é particular ou se é público. Tanto que eu tenho minhas professoras, eu falo minhas professoras, né? São minhas queridas, adoro elas. E elas, por exemplo, tem uma outra que é coordenação, não sei o quê, trabalha no SOI, que seja, e fala assim, eu não sei, essa menina me chegou com o braço todo cortado. O que eu faço com ela, né? Então, na verdade, assim, a coisa vai complicando, né? Então, assim, há uma carência muito, muito grande do diagnóstico, de ter profissionais que não aceitam que exista esse diagnóstico. E aí você fechou o diagnóstico, beleza, para onde eu vou? Aí vem toda uma demanda de quais especialidades vai ter. A terapia tipo não sei o que, fono, psicopedagogo, ecoterapia, assim, vai lá encaminhando. Conseguiu algum? Não, mas vamos tentando, vamos continuar tentando. Vai, né? Isso não é somente na pública, na particular também. Eu tenho vários pacientes que tiveram que entrar na justiça para o plano poder liberar esses atendimentos para esses pacientes, e são novinhos, né? A intervenção melhor, quanto mais jovem, melhor o resultado a longo prazo, né?
Aí, assim, bem complicado. Aí chega nas escolas, né? A maior parte das escolas não tem realmente... Porque, na verdade, a sociedade não é a escola. A sociedade não está... Eu ia falar sobre isso. Não está pronta para lidar com esses diagnósticos. É complicado mesmo. A gente ainda não travou um debate como a sociedade precisa travar em termos de inclusão. A gente vive numa sociedade patriarcal que há 136 anos não conseguiu, né, se defrontar de uma forma significativa sobre o racismo estrutural que a gente vive. Então imagina o que é falar de saúde mental, o que é falar... A gente ainda tem uma luta constante pelo fim dos manicômios, né, por essa ideia de acabar com terapias, residências terapêuticas. A luta antimanicomial no Brasil, ela está sempre sob ameaça. A gente tem que lembrar que o antigo governo trazia a possibilidade de retomar ações, né? Há pouco tempo atrás se falava ainda, né, em voltar com um tratamento de eletrochoque. Né? A gente teve... Mas essa indicação é muito relativa, porque na verdade a eletroconvulsoterapia, ela tem suas indicações claras. Bom ouvir sobre então, isso. Assim, é feito com cuidado, é feito com anestesia, com acompanhamento, etc. E são indicados para alguns casos muito graves. Eu já cheguei a encaminhar para uma paciente alguns anos atrás que tinha um delírio. Era uma coisa assim, nenhum medicamento fazia efeito. E ela vivia internada. Entendeu? Então, na verdade, há indicação, sim. Tentativa de suicídio, paciente, por exemplo, tem quadros muito graves que você... Agora surgiram alternativas. Por exemplo, em vez de encaminhar para uma eletroconvulsoterapia, eu vou encaminhar um tratamento com acetamina, que é um tipo inalatório, que é para indicação para quadros de ideação suicida grave. Então, assim, mas não é tanto que, por exemplo, nos Estados Unidos tem médico que vai indicar o ECT antes de fazer qualquer outra indicação, porque o resultado é rápido e é seguro. Entendeu? Então, é muito... há como se diz, uma falta de informação, né? Eu tive a sorte, ou não, de participar quando eu comecei a minha residência médica. Quando terminei, estava terminando a faculdade, comecei a residência, da instalação das primeiras unidades de residência terapêutica, né? Então, assim, eu acompanhei muito desse processo, desinstitucionalização, quando você tira o paciente do hospital e tenta reintegrar. E é muito difícil, né? Eu trabalhei na colônia Juliano Moreira, justamente na unidade na Rodrigues Caldas, que era onde ficavam os pacientes mais antigos, que tinham 30, 40 anos de internação psiquiátrica. Aí eu era fascinada, né? E eu pegava o prontuário e lia, e era retardo mental. Retardo mental, oligofrenia, retardo mental, internava. Não sei quem internava. Então, assim, às vezes você via uma paciente que hoje estaria convivendo com a gente, naquela época internava, entendeu? Então, eu acho que quando se fala de acabar dos manicômios, a gente está falando de acabar com esses manicômios. Sim, esse modelo manicomial. Só que ao mesmo modelo, exatamente. Porque o manicômio, em alguns casos, ainda é necessário. Existem pacientes muito graves que precisam de uma estrutura para poder acolher eles, porque as famílias não têm condições. Não tem como você ficar com um paciente que é agressivo, que já foi tentado todo tipo de medicação, e o paciente continua agressivo, entendeu? E o paciente que é suicida, que já tentou várias vezes, entendeu? Então, assim, é uma coisa de proteção mesmo. Mas do modelo que era, porque eu cheguei a pegar aquele barra pesada mesmo, com as histórias de lá, acho que era Viana do Castelo, que era das mulheres, né? E teve uma rebelião lá, que me contou, foi até uma enfermeira que trabalhava, porque ela tinha o pessoal que era antigo, né? Que as pacientes rebelaram, e elas assim, encheram de óleo, né? Pegaram navalhas, e quem chegava perto, elas cortavam, né? Então, o único jeito de segurar elas foi jogando lençóis para tentar contê-las, para poder... A gente está lidando, isso aí, estou falando psiquiatria hard. A gente, por enquanto, falou só de coisas leves, né? Mas, por exemplo, eu já trabalhei em CAPS, e eu me lembro que tinha um caso muito grave, de um autismo gravíssimo, que esse paciente já tinha sido internado algumas vezes, né? E ficava em casa, mas o quarto que ele ficava parecia uma prisão. Mas não era à toa, porque esse paciente, ele comia colchão. Ele rasgava o forro do colchão e comia a espuma do colchão.
O ar-condicionado ficava lá em cima, porque ele arrancava e jogava e quebrava tudo. O banheiro dele não tinha vaso, porque ele quebrava. E eu ia lá, medicava ele. Cada 2 semanas o irmão segurava para fazer uma injeção para melhorar a situação. Mas essa família tinha uma condição de ainda fazer isso. E quem não tem? Quem não tem como fazer esse tipo de estrutura. Então, é complicado. E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral. Vem!